Estamos de volta e o programa de hoje é sobre geopolítica. Aqui no estúdio comigo, o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, o professor de Geografia Política da Universidade de São Paulo, André Roberto Martim, e o professor de Relações Internacionais da Universidade Paulista, Marcos Antônio Fávaro Martins. Bom, dando sequência ao nosso debate, uma questão que fica muito evidente do governo do presidente americano Donald Trump, que é essa modalidade de governar por redes sociais, né? Virando um pouquinho aí de ponta cabeça essa lógica das relações diplomáticas. A gente pode falar de um novo tipo de geopolítica, uma geopolítica cibernética? Excelente pergunta. Eu acho que sim, e pouca gente tem se dado conta disso. Só os militares mesmo que lidam com esse assunto que estão mais por dentro. Não, de fato, essa nova modalidade de política, né, utilizando as redes sociais e os robôs, tem repercussões geopolíticas. A primeira prova são as acusações de interferência russa nas eleições americanas, né, e que depois se verificou que havia uma empresa inglesa, né, na verdade. Então, isso começa a mostrar que sim, está se usando, né, essas novas tecnologias para interferir nas relações internacionais de um país interferir no outro. Rigorosamente falando, só os Estados Unidos têm hoje condições de desencadear guerras cibernéticas, né, guerra híbrida, como é o nome técnico, e eles têm feito isso. São dois perigos muito grandes que eu vejo nessa nova modalidade de ação política que tenta justamente anular o espaço concreto. Porque, veja, na medida que é por rede, por informação, eu furo as fronteiras nacionais, não é verdade? Então eu tento fazer política como se está convocando agora a população e os militares venezuelanos para se rebelarem contra o governo, né? Então você começa a ter, sim, uma política internacional, uma política mundial muito contaminada pelo uso de redes. E como os Estados Unidos têm um grande controle sobre isso, eles adquiriram, sem dúvida, um poder muito grande de interferir na política interna dos outros países, sem que os outros países tenham recursos para se proteger, né? Só a Rússia e a China mesmo. Então, essa é uma nova situação geopolítica mundial que cria, sim, cenários de muita turbulência. E na política é o mesmo fenômeno, ou seja, você fica com dificuldades de criar maiorias e o centro político tende a se pulverizar. A mesma coisa na política mundial. Você tem dificuldade de conseguir consensos, né? E a coisa tende a polarizar, né? Em uma divergência profunda dos projetos das grandes potências. Ou seja, do mesmo modo que a política de cada Estado tende a se radicalizar, a política internacional também tende a se radicalizar. É uma modalidade que a gente tem visto também aqui no Brasil. Você veja, por exemplo, o risco que é isso, né? Quer dizer, o que mede isso? Mede o enfraquecimento brutal das instituições, né? Quer dizer, as instituições que representam o Estado das nações, né? Que, enfim, o poder público, né? E na hora que ninguém manda, na hora que você tem um poder frágil, na hora que qualquer um desmonta um juiz, ataca um deputado, ataca um vereador, e isso vira a verdade, né? Quer dizer, você acaba fragilizando completamente as instituições de poder. Isso, por um lado, facilita os negócios dos grandes monopólios mundiais, os grandes grupos econômicos, mas, por outro lado, no médio e longo prazo, leva à barbárie, leva à desarticulação, quer dizer, ele passa a criar, na hora que isso fortalece as empresas, vamos dizer, as grandes monopólios, mas, por outro lado, é um veneno que vai destruí-lo, porque as sociedades serão desintegradas, né? Então, essa é uma coisa de alto risco que existe, que a gente precisa tomar cuidado com esse negócio, né? Porque você veja, por exemplo, aqui no Brasil, um monte de candidato a tudo, né? Ganha o mais conhecido, que está na mídia, o mais conhecido, que chegou, que não é necessariamente o mais capaz. Na Índia, por exemplo, tinha 80 candidatos a presidente, né? Você vê que coisa, que desarticulação da sociedade.
todos com muitos com chance até, quer dizer, sem nenhum controle. Não é que o Estado tem que ser o Estado controlador, mas é gravíssimo, né? Principalmente se um único Estado como o americano, Estados Unidos, se torna monopólio. Então fica monopolar a geografia e nós seremos súditos, nós teremos um novo império, né? Quer dizer, é uma coisa que lembra muito o Star Wars, né? Quer dizer, é uma coisa gravíssima que está acontecendo, que precisa ser cuidado, as instituições precisam ter atenção a isso e regulamentar todo esse fenômeno. Quer dizer, o discurso de ódio, as fake news, esse radicalismo, tem consequências no mundo real, né, professor? Sim. A cyberpolítica é algo muito novo e muito perigoso, né? A internet, ela fundou um novo tipo de sociedade que nós não conhecemos direito, esse é o ponto. E nós, acadêmicos, nós viemos de um meio onde a informação é algo auditável. Se você escreve um artigo para uma revista, tem 2 especialistas lendo o seu conteúdo e regulando o que você escreveu. Né? A internet, ela abre uma possibilidade da informação ser difundida indiscriminadamente. E isso dá muita voz para um indivíduo que não tem formação política, mas acha que entende da política. Isso é uma coisa perigosa. Isso é uma tendência que os Estados Unidos fundou e que a médio prazo pode se voltar, inclusive, contra os próprios Estados Unidos. Como o professor falou, tem impacto sobre as instituições. É a terceira grande ameaça da humanidade, para a humanidade. A primeira, a guerra nuclear, que está aí, uma possibilidade. A segunda, a hecatombe ambiental, aquecimento climático e tal. A terceira, as tecnologias disruptivas, a inteligência artificial e a substituição do homem pelos robôs. Dá para fazer já, ou é prematuro, fazer algum tipo de avaliação em relação a essa política externa do governo brasileiro? Mais especificamente aqui, colocando os riscos aí de o Brasil romper ou minimizar com essa política construída no Mercosul, com o Mercosul nos anos 1990. Pois é, o ministro da Economia disse que o Mercosul não era importante. E a Argentina é um dos nossos principais parceiros comerciais. E nós estamos sem diplomacia. O país viveu um apagão diplomático, né? E isso é muito grave para um país que justamente se apresenta para o mundo a partir da força, da influência da sua diplomacia. Nós não somos uma grande potência, nem militar, nem econômica. Então, para o Brasil se projetar no mundo, a diplomacia sempre foi muito importante. E nós somos artífices de construção de instituições como o Mercosul, né, como a Unasul, como os BRICS. O Brasil é um país importante na diplomacia mundial. Do dia para a noite, acabou tudo isso, né? Então, é um cenário complexo, que eu acho que em breve nós teremos que rever isso, porque não é possível persistir com essa falta de perspectiva de política externa, né? O professor André falou, é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente está caminhando para onde, né? Quer dizer, se não houver um esforço da política, da geopolítica internacional para regulamentar essas interações das novas tecnologias, o que faz com o poder público? Quer dizer, se torna uma grande anarquia dirigida por um grande país, pelas empresas de um grande país. Como é que se faz as relações das pessoas? A violência, a falta de respeito com o próximo, os valores humanos que são a duras penas construídos, de solidariedade, de respeito ao próximo, de uma série de valores que são construídos. Isso não é que existe inerente à pessoa, é uma coisa construída. Todos esses valores estão sendo questionados. Então precisa haver, dos líderes mundiais, das pessoas que pensam, como o professor André Martins, o professor Marco, enfim, todas essas pessoas precisam ser proativos e tentar, e mesmo a política, né, os políticos tentarem construir um outro lado, construir alguma coisa que realmente não é para conservar como está, mas que aproveita do que se tem para se avançar e não para se destruir como nós estamos fazendo. Se você analisa a história do Brasil a longo prazo, você vê que nós temos um passado agressivo com a nossa vizinhança. E construir boas relações foi difícil para o Brasil.
Porque nós não somos necessariamente aceitos, né? Nós fomos um país imperial. A conduta do atual governo, ela põe em risco os últimos 30 anos de política externa, que se deu no sentido de construir uma esfera de cooperação sul-americana. Isso para perder é muito fácil. Por quê? Porque o nosso passado é um passado de beligerância. Então, quem não conhece a história do nosso país, que era uma coisa que devia ser melhor batida, todo curso superior devia ter história do Brasil, então essa política ela pode desarticular toda essa esfera de cooperação que custou caro para a gente. Tá? E que começou com o próprio governo Figueiredo. O grande start dessa política foi a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas provou que podia existir cooperação entre Brasil e Argentina. Então você tem uma sequência de condições históricas e de boa vontade que levou a gente até essa construção. E isso está sendo posto em risco agora. Pegando o caso da Venezuela como exemplo, qual que seria a atitude mais correta para o Brasil tomar? Vocês consideram uma interferência externa o que está acontecendo naquela região? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque, veja, uma coisa é a política interna da Venezuela. Ok, um problema deles. Agora, à medida em que a grande potência mundial, né, passa a exigir a mudança de governo, isso é uma coisa absurda. Quer dizer, onde estão os princípios da ordem mundial? Né? E aqui eu queria levantar um ponto que eu acho chave. Porque toda a alegação de que o governo Maduro precisa mudar começa com uma ideia errônea de que ele não é um líder legítimo. Isso precisa ser colocado devidamente. Ele é um líder legítimo. Ele ganhou as eleições. Ele teve 6,5 milhões de votos numa eleição que o voto não é obrigatório. Ele teve 67% dos votos válidos. Como que ele não é legítimo? Não, mas a oposição não participou. Parte da oposição não participou, porque justamente tinha a estratégia de, não participando, alegar eleições ilegítimas e tentar um golpe de Estado, que é o que se viu esses últimos dias com o Guaidó e que não deu certo. Né? Não deu certo. Agora, infelizmente, aqui no Brasil, não se está percebendo o grau de agressividade e de ameaça dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Como não é para os venezuelanos ficarem preocupados, não é? Se lá nos Estados Unidos o Mike Pompeo diz que o destino do Maduro é igual ao do Gaddafi. Qual seria a reação que nós teríamos aqui se fizesse uma ameaça como essa ao nosso líder? Então, é algo que me parece inaceitável. Né? E a própria oposição venezuelana deu um tiro no pé com essa atitude. Né? Porque só fortaleceu e legitimou o Maduro, que, afinal de contas, está defendendo o seu país de uma agressão internacional. E vamos ao fim e ao cabo. Por que tanto interesse em mudar o governo da Venezuela? Vou deixar essa pergunta no ar para o próximo bloco, que a gente vai fazer mais um rápido intervalo e já voltamos.